O Dr. Augusto Cury comenta em seu livro, ele descreve o passo a passo no seu livro, e esse foi um programa que algumas universidades, várias universidades, no mundo inteiro lançaram como uma disciplina. E quando eu estava fazendo a minha primeira formação, eu estudei essa disciplina. E o nome da disciplina era Free Mind, Mentes Livres. Daí eu tirei o nome dessa série, né? Mentes Livres. E uma das coisas que ele fala é que o eu precisa ser autor da própria história. Você precisa ser o agente pensante do seu mundo. Ninguém vai pensar o seu mundo para você. Você precisa decidir o que você faz da sua vida. Se a sua vida está se transformando num roteiro, vou trabalhar de manhã, volto para casa, me sento na frente da televisão, espero chegar ao sono para ir dormir. Que roteiro estranho é esse? Estou dando um exemplo maluco aqui, não estou dizendo que eu imagino. Mas eu sei que muitas pessoas fazem isso, vivem isso, né? Pega uma cervejinha, senta na televisão e acabou o dia. E às vezes vai passar, ela trabalhou 8 horas, ela é capaz de passar ali 6, 7, 8 horas na televisão ou na frente da internet, e depois de dormir, no outro dia tudo novo. Não está pensando na sua história. Você precisa ser o autor do que você quer fazer. Gerenciar pensamentos. Gerenciar pensamentos. Nós não conseguimos filtrar tudo que a gente pensa, mas podemos melhorar. Você não consegue controlar o que você vê, mas na medida do possível, fuja de coisas indevidas. Adventista não vê conteúdo adulto, não vê pornografia. Mas tem gente que fica vendo mutilação, acidentes, corpos destruídos, diversão, jogo, violência. Os nossos olhos vão condicionar o que a gente pensa. O que falamos, com quem conversamos, vai condicionar o que a gente pensa. Administrar a emoção, trabalhar os papéis da memória. Pare de pensar nas coisas ruins que você viveu. É difícil? É. Mas sim, precisa ser deixado lá. Pare de pensar nas coisas doloridas. Mas eu não tenho saudade de tal e tal coisa, de tal pessoa. Claro que a saudade é um sentimento bom. Mas não destrua a sua vida porque você perdeu algo. Não estamos desprezando aqui as perdas, né? Não estamos desprezando as perdas. Mas a sua vida precisa prosseguir. E uma das coisas mais importantes que eu acho aqui é sobre isso que eu quero falar hoje: a mesa redonda do eu. Sabe o que é uma mesa redonda? Como é que a gente usa a expressão mesa redonda? Quando você tem uma reunião com o chefe, não é uma mesa redonda. O chefe vai sentar na ponta, mesmo que a mesa não tenha ponta, mas ele está sentado na ponta, porque ele manda, né? Você se explica, se justifica, dá teus propósitos, dá lá, eu penso em fazer assim e espera para ver o que o chefe decide. Isso não é uma mesa redonda. Mesa redonda é quando não tem chefe. E você conversa de igual para igual. Você decide junto o que vai fazer. Você consegue fazer uma mesa redonda consigo mesmo? Não ficou agora. Ficou uma redundância nessa frase. Mas sim, de verdade, você precisa fazer uma mesa redonda com você mesmo. E nessa mesa redonda com você mesmo, você não pode se recriminar. Você tem que parar de se acusar. Sim, a gente é ruim. Quando você começa a olhar para você mesmo, você descobre que você é pior do que todo mundo pensa, né? Mas nessa hora você não se acusa. Você resolve com você mesmo. Sabe aquela discussão que estava na hora de dizer fazer DR no casamento? Né? Discutir o que é? O que significa DR? Discutir o relacionamento? Não, escuta o relacionamento com você mesmo. Como está o seu relacionamento? Você está se achando demais? Ou está se inferiorizando demais?
com você mesmo. Planeje o seu dia. Precisa se tornar um hábito, precisa se tornar algo pensado, algo feito de propósito. Eu disse que nessa série nós vamos estudar alguns milagres que são descritos no livro de João. Essa é a lista. Eu só estou mostrando ela hoje porque na semana passada, não, na outra, no mês passado, né? Nós falamos das bodas de Caná, em João 2. E terminamos falando de Nicodemos, que é uma decorrência das bodas de Caná, apesar que normalmente, quando a gente lê na Bíblia, não percebe que as histórias estão relacionadas, mas elas estão. Hoje falaremos de João 4 e o milagre descrito é a cura do filho do oficial do reino. Depois continuaremos a sequência de João. O João capítulo 4 começa com a história da mulher samaritana. E nesse capítulo eu considero quase um coração do Evangelho de João. A mulher samaritana junto ao poço com Jesus. Eu quero ler o começo. Será que vai funcionar aí? Eu quero ler o começo do capítulo 4 com vocês e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso aqui. Voltando um pouquinho, né? O milagre do casamento em Caná está contado em João 2, que é uma história do casamento. No capítulo 3, há um gancho com o capítulo 2. Pode perceber ali, no versículo 24 do capítulo 2. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito de pessoas, porque ele mesmo sabia que era natureza humana. E em seguida aparece Nicodemos. Então, entre os que creram por causa do milagre de Caná, estava Nicodemos. E aí acontece a história de Nicodemos, a gente estudou. No capítulo 3, a história está ao contrário. Começa com Jesus conversando e ensinando alguém e termina com o milagre do filho do oficial do rei. Se você já estudou ou já me ouviu falar sobre isso, né, sobre hermenêutica, você sabe que isso tem um nome, chama-se quiasma. E muita coisa da literatura bíblica é escrita nesse formato. Ele vai fechando como se fosse arcos. E a história que começa é a história que termina. Então, o milagre, Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus se encontra com a samaritana, o milagre. Quiasma. Mais um detalhe. O primeiro milagre acontece em Caná. O segundo milagre também acontece em Caná. As histórias estão relacionadas. Por que está em capítulo diferente? Porque não tinha divisão no capítulo quando João escreveu. Essa divisão em capítulos foi feita quase 1000 anos depois. Era um texto corrido. Quem estava lendo começava com a história em Caná e terminava com a história em Caná. A história termina ali. Nicodemos e a samaritana estão relacionados. Os milagres estão relacionados. É o estudo de quiasma. E para que é usado o quiasma? Quiasma é usado como uma forma de contar uma história decorada. Fogo do conceito que os formadores fazem. Acende uma fogueira, um instrutor toma a posição e fala um texto quase que decorado. Tem que ter links, tem que ter ligações para que essa história seja memorizada. João fez isso no seu livro. João vai fazer isso mais também depois no livro das cartas de João. Vai fazer isso muito no Apocalipse. O livro do Apocalipse é todo montado em quiasmas, né? Essa estrutura quiástica. Isso significa que ele estava falando da mesma coisa e ampliando o assunto. E normalmente na segunda parte o assunto é ampliado de forma mais aberta, dando uma explicação da primeira parte. Bom, falei da estrutura do texto. Onde entra mentes livres aqui? Vamos lá.
Jesus falou para Nicodemos que o Espírito é como o vento, que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas sente a sua influência, sente os seus efeitos. Veja bem o que acontece no capítulo 4, no verso 21. Mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Perceba que há algo aqui, você não sabe onde está, mais ou menos parecido com o que houve lá com Nicodemos, e o texto continua. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciar todas as coisas. Jesus fala, eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Nesse texto, Jesus usa a expressão, eu sou o que falo contigo. Eu sou o que falo contigo. Isso em hebraico, essa frase, eu sou que eu falo contigo, tem uma sonoridade parecida com isso aqui, ó. O chamado tetragrama, que é o nome de Jeová, o nome de Deus, que nós traduzimos em português como Jeová, Yahvé, Yahvé. Não tem uma pronúncia muito correta, ainda não consegue pronunciar corretamente. Eles escrevem assim: Jesus se declara o Yahvé. Sabe o que é o Yahvé? Os judeus ensinam que você não deve declarar o nome de Deus em vão, não deve sair falando o nome de Deus, para não correr o risco de profaná-lo. Mas que você fala o nome de Deus cada vez que você respira. E isso é todas as narinas do fôlego de vida. Yahvé, Yahvé. Cada vez que você respira, você fala o nome de Deus. Está entendendo? Os judeus ensinam isso, não é uma lição de moral ensinada para as crianças, mas tem o seu fundo de verdade. Quis Deus ser conhecido pelo som da respiração. E um dos primeiros textos bíblicos que falam do relacionamento de Deus com o homem da criação diz que Deus fez o quê? Soprou. E o homem respirou. Eu sou o que falo contigo. Eu sou quer dizer respiro. Onde entra esse ensino quando estamos falando de mentes livres? Irmãos, não entendam mal o que eu quero dizer, mas só existe uma forma de libertar mentes prisioneiras: Jesus. Tudo o resto é paliativo. Tem gente que anda com uma camiseta estampada aí dizendo: o lugar de mulher é onde ela quiser. Vai onde você quer para ver o que você vai conseguir. Ninguém tem o direito de dizer nada que você tem que fazer. Tem uma camiseta também que é direitos humanos, direitos humanos, não vão esses negócios aí. Não é direito humano, é outra coisa. Mas é uma pregação de uma liberdade que não é real, que leva a lugares impróprios, que leva a lugares que terão consequências trágicas. Freud descreve a personalidade humana, tem que voltar para cá, vamos para lá, né? Em 3 partes. Ele chama uma de id, não vou dar uma aula de psicologia aqui, né? Uma outra parte de ego e
e outra parte de superego. Já ouviram esses nomes? Não? Alguém já estudou psicologia com essa vida? Eu não fiz psicologia, só fiz uma matéria na faculdade que tinha isso. A Mari estudou mais, né? Estudou um pouco mais. O ID é o nome dado à parte primitiva, as necessidades básicas. E o seu desejo de busca por prazer, ou a sua fuga da dor, está relacionada com o ID. A sua fome também, né? O seu despertar, o seu dormir, o cansaço, tudo isso está relacionado com o ID. Isso faz você ter impulsos. Quando você está com fome, você tem que comer, certo? O ego é uma parte mais controlada, é uma parte que você se preocupa com o que as outras pessoas vão ver e se ensina que o ego controla o id. Então você está com uma fome absurda, mas por respeito